Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai continuar com essa revisão de fenômenos de transportes. Na aula de hoje a gente vai falar sobre resistência equivalente. Para isso a gente vai fazer dois exercícios também de provas anteriores da Univesp, tá? E a gente vai começar com a questão 3, que é do primeiro semestre do ano de 2018. Então vamos lá. As paredes de um forno consistem em uma camada de isolamento de espessura E igual a 15 mm, caracterizadas por uma condutividade térmica de 0,03 watts por metro Kelvin, que são fixadas entre duas finas camadas de chapa metálica. A superfície externa do forno, que é igual a 1 metro quadrado, é exposta ao ar em movimento a T infinito igual a 20 graus Celsius, com H externo de 100 watts por metro quadrado Kelvin. A temperatura interna do forno é de TI igual a 150 graus Celsius. Desprezando a transferência de calor por radiação, determine a taxa de transferência de calor em regime permanente através das paredes do forno e a temperatura da parede externa do forno. Então vamos lá. Aqui a gente vai, já está anotado na tela, né, os valores. Vou pôr um pouquinho mais para o lado aqui, beleza? Então vamos primeiro fazer o nosso sisteminha, ok? Sempre é interessante que a gente desenhe o nosso sistema, ok? Ou seja, o sistema de resistências que a gente vai ter que fazer. Aqui nós temos, dentro do forno, temos TI. Na parte externa do forno, teremos T infinito. Então, na parte externa, que já seria o ambiente, certo? Teremos T infinito. E na parede externa do forno, teremos TE, que é a temperatura externa da parede do forno. Entre TI e TE, nós vamos ter uma resistência de condução. Entre TE e T infinito, uma resistência de convecção. Como aqui é uma parede plana, nós vamos ter que a resistência de condução de uma parede plana é dada pelo comprimento dessa parede, dividido por K vezes A. E a resistência de convecção é 1 sobre HA. Então, como a gente quer saber? Ele quer saber primeiro o calor está indo de TI para T infinito, certo? Onde nós vamos ter aqui que o calor ele vai ser igual a ΔT sobre R equivalente. Mas para isso a gente tem que achar o R equivalente. Para esse caso aqui nós temos que o R equivalente ele vai ser igual a soma dessas duas resistências, ou seja, a resistência de condução mais a resistência de condução. Por quê? Porque esse sistema é um sistema em série, ok? Se a gente lembrar lá de eletricidade, sistemas em série é aquele no qual não existe a divisão da corrente, ok? Então, como não tem divisão da corrente, ou seja, não tem divisão do calor, então ele segue uma linha apenas. Se a gente fosse fazer também, você botasse seu dedo em cima, ele faria o sistema direto, você não precisaria tirar seu dedo. Beleza? Então aqui a gente vai fazer que L sobre KA, L é o comprimento, que seria 15 milímetros, então 15 vezes 10 a menos 3, sempre colocando em metros, tá? Sobre K, que é 0,03 vezes a área, que é 1, mais 1 sobre HA. H é 100 watts por metro quadrado Kelvin e a área é 1. Então, com isso, nós achamos o R equivalente, ok? Então, se a gente pegar aqui, o R equivalente desse sistema é 0,51 Kelvin por watt. É meio estranho mesmo a unidade, mas aqui acaba ficando certo, porque o Kelvin vai cancelar com o Kelvin e o watt vai para cima, que a gente acha o calor. Então, o calor vai ser a diferença de temperaturas. Entre quais temperaturas a gente pegou? Entre TI,
e T infinito. Então vai ser TI, que é 150 graus Celsius, menos T infinito, que é 20, dividido por 0,51. Isso dá que nosso calor, que é a resposta do item A, ele vai ser igual a 254,9 watts. Ok? Seguindo o mesmo raciocínio, a gente precisa achar a temperatura externa da parede. Então, o calor é uma linha contínua aqui. Então, o calor ele pode ser feito tanto entre TI e T infinito, quanto entre TE e TI, quanto entre TE e T infinito, ok? Então, qualquer um desses valores a gente consegue achar o calor. Porém, a gente já calculou o calor, que é 254,9. Então, isso vai ser igual a uma diferença de temperatura, por exemplo, TI menos TE, TI 150, e TE é o valor que a gente quer achar, dividido pela resistência equivalente entre essas duas temperaturas, que para o nosso caso aqui é só RK, ou seja, é só 15 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,03 vezes 1, ok? Com isso, nós achamos que o TE vai ser igual, é só passar este cara para cá e depois passar o 150 subtraindo, ok? Então, com isso, a gente vai ter que esse valor é 22,55 graus Celsius. Então, vamos anotar aqui 22,55 graus Celsius, ok? Beleza? Então, essa daqui era as duas perguntas que ele tinha feito pra gente. A gente vai passar para um outro exercício, só que lembrando uma coisa, vocês chegaram até aqui, essa questão ela é igualzinha à questão que foi feita neste ano aqui de 2019, tá? Só que no primeiro semestre desse ano, ok? Ela é igualzinha a que foi feito. Então, vocês veem que ele literalmente copiou a questão. Então, pode ser que caia alguma coisa bem parecida, tá? Na prova de vocês. Então, vamos passar para a próxima questão, que é uma variação desta questão aqui, só que com algumas outras informações, ok? Então, vamos lá. Então, na próxima questão, que é outra questão número 3, ele diz o seguinte: considera uma parede de tijolos com 10 metros de largura por 3 metros de comprimento e com espessura de 20 milímetros. A temperatura da superfície interna TI e externa TE da parede são iguais a 25 e 0 graus Celsius, respectivamente. Aí ele pergunta no item A: determine a taxa de transferência de calor através da parede. Depois ele continua o exercício. Vamos fazer primeiro esse, tá? Essa parte, depois a gente continua para o item B, eu continuo lendo para vocês, ok? Então vamos lá. Primeiro ele só diz essa informação, né? E ele pede qual que é o calor que está passando por essa parede. É uma parede simples que está tendo condutividade. Se é uma parede simples, a lei de Fourier diz que é K sobre L, L sendo... Aqui eu vou pôr E, apesar que geralmente eu uso L, né? Para espessura. Eu vou pôr E para espessura porque ele deu como E e também ele já tem o L ali, tá? T menos T. Então, a gente vai fazer que K é 0,7, que é a parede de tijolo, ok? Ele deu a informação da condutividade do tijolo, vezes a área, que é 10 vezes 3, dividido por E, que é 0,02, 20 milímetros, vezes 25 menos 0, que vai ser o próprio 25, né? Isso daí vai dar 26.250 watts. Ou seja, está saindo desse sistema 26.250 watts. Essa era a resposta do item A.
Já no item B, ele continua o exercício. Ele fala: uma forma de se reduzir a perda de calor através da parede é utilizar uma parede dupla, duas paredes de tijolo separadas por uma camada de ar. Considere o espaçamento de 10 milímetros e as mesmas temperaturas interna e externa. E agora ele pede de novo qual que é a quantidade de calor perdida. Então, para isso agora, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer as resistências. Porque nesse caso aqui, a gente vai ter 3 resistências de convecção. Então, nesse caso aqui a gente tem TI, nesse caso aqui a gente tem TE, e aqui a gente tem RK1, que seria do tijolo, eu vou pôr T, RK do ar, ou seja, o ar sendo isolante, aliás, o ar ele é bastante isolante, tá? E RK de tijolo novamente. Então, 2 tijolos e um ar no meio. Então, com isso, a gente tem que a quantidade de calor está indo de TI para TE, ok? Então, com isso, nós temos que a resistência equivalente desse sistema vai ser 2 vezes a resistência de condução do tijolo mais a resistência de condução do ar. Ou seja, a resistência equivalente vai ser igual a 2 vezes 0,02 dividido por 0,7 vezes 30 mais 0,01, que era o espaçamento de ar, 10 milímetros, vezes 0,025 vezes 30, ok? Esse valor vai dar 0,01524 Kelvin por metro, ok? Desculpa, Kelvin por watts, não é por metro, é por watts. Com isso, nós vamos ter que o Q, nesse caso aqui, vai ser o ΔT sobre o R equivalente. Portanto, vou um pouquinho mais para cima aqui, para ficar mais fácil escrever, nós vamos ter 25 menos 0 dividido por 0,01524, que isto vai ser igual a 1640 watts, ok? Então vejam, pela adição que a gente teve de mais uma quantidade de tijolo e principalmente o ar, tá? Isso fez com que de 26.250 watts isso passasse para 1.640 watts, que é uma redução muito grande, muito grande mesmo. De praticamente 90%, mais até de 90% do valor, ok? Então, vocês veem como é importante, né, a gente ter um sistema bem isolado para a gente não perder tanto calor, ok? Então, mais 2 exercícios aí, esses de resistência equivalente. A gente ainda tem mais alguns tipos de exercícios para fazer que vão ser feitos nas próximas aulas. Então, beleza, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!